Bom dia, gente. Estou toda descabelada? Estou. Mas vim aparecer aqui no vlog mesmo assim. Vou tomar meu café agora. Fiz pão com queijo, tem manga aqui e chá. Se vocês estão vendo esse vídeo, pra mim já é uma vitória, porque o tanto de vídeo que eu já gravei, excluí, comecei de novo, excluí de novo e por aí vai, foram muitos. Então, se esse daqui chegou até o final, já comemorem aí desse lado também. Agora eu vou tomar meu café aqui e depois eu tiro um tempo pra bater um papo com vocês. Acho que meu último take foi exatamente aqui nessa mesa, falando que eu ia começar um devocional, se eu não me engano. Bem, comecei, mas comecei mesmo. Só comecei. Parei pra fazer almoço. E aí, gente, eu passei o dia deitada nesse sofá, assistindo televisão, como vocês viram. E não fiz mais nada. Deixa eu explicar pra vocês, né, o intuito de todo esse vídeo, pra vocês entenderem melhor. Agora são 7 horas da noite, hoje é quarta-feira, dia 30, se eu não me engano. Eu não fui na academia, meus pais não estão muito bem de saúde, estão com gripe. Geralmente eu vou com eles, como eles não foram, eu arrumei mais uma desculpa pra mim ficar em casa, né? Não fiz nada o dia todo, mas eu tenho 3 metas antes de dormir. Meta simples, eu acho que dá pra cumprir. É fazer o devocional, que eu comecei e não dei andamento. Limpar essa cozinha toda, limpar mesmo. Lavar toda a louça, limpar o fogão, lavar o chão e tomar um banho, né? Pelo amor de Deus. Só tem uma meta que eu tenho certeza que eu vou cumprir, que é a do banho. Agora, o restante, eu espero que eu cumpra. Enquanto eu guardo a louça, lavo a louça, eu vou conversando com vocês. Bom, a ideia desse vídeo é porque tenho essa questão da preguiça, que eu sei que é um pecado, eu tenho total noção disso. Porém, em todos esses anos, eu simplesmente ignorei isso. Mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que eu estava errada, de que eu estava pecando, eu só ignorei. E vivi a minha vida normalmente, né? O problema é, cada vez mais isso tem me incomodado. Não só tem me incomodado na questão espiritual, mas porque esse pecado é um pecado que, assim como todos os outros, tem consequências. E eu vou citar algumas consequências claras, né? A primeira, estou atrasando o propósito e o chamado que Deus tem na minha vida. A única pessoa que pode impedir as promessas de Jesus, de Deus, acontecer sobre a sua vida é você mesmo. Então você pode tanto impedir que elas aconteçam, quanto tardar o acontecimento delas, por negligência sua. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso. Era pra mim estar vivendo outras coisas e eu continuo lutando contra os mesmos problemas porque eu tenho atrasado as coisas que Deus quer fazer na minha vida. Eu acho que não seria nem atrasar, mas ignorar, né? Porque Deus deixa bem claro, quero que você esteja em tal lugar, quero que você faça tal coisa, quero isso, quero aquilo, e eu só ignoro a voz do Espírito Santo. Próximo fato do pecado da preguiça. Além dessa questão espiritual, do propósito e tudo mais, eu tenho atrasado e atrapalhado várias áreas da minha vida. O que eu vou mostrar pra vocês é mais isso, acredito eu. Uma das coisas que a preguiça atrapalha também é na questão da rotina, limpeza da casa, autocuidado, estudo e várias outras coisas. Eu tô com um pouquinho de vergonha, gente, de gravar, porque eu estou na minha cozinha não tem cortina, e eu tenho vizinhos bem de frente, sabe? E aí fica vizinhos no apartamento da frente, do outro lado no caso, e aí eu tenho um pouquinho de vergonha que eles estão olhando pra minha cara enquanto eu gravo o vídeo. Mas tudo bem, vou fazer de conta que não tem ninguém me olhando e vou continuar gravando pra vocês, tá bom? Continuando, não é um pecado recente, não é algo de agora. Eu acredito que é um pecado que eu luto contra a minha vida toda e provavelmente vou precisar continuar lutando contra. Eu acredito que é um pecado que eu consiga renunciar mais, porém é algo que eu vou ter que estar sempre lutando contra. Eu tô com muita vergonha das pessoas olhando pra minha cara.
O meu medo não é nem elas acharem que eu estou me gravando, porque, né? O meu medo é elas acharem que eu tô gravando elas, entendeu? Que meu celular fica bem aqui perto da janela, aí eu tenho medo das pessoas acharem que eu tô gravando a casa delas. Apesar da preguiça ser um pecado, é um pecado que geralmente não é levado muito a sério. Ou não é levado a sério, ou é levado como algo extremamente absurdo e falta de vergonha na cara. Aí, quem passa por esse pecado, quem sofre esse pecado, quem precisa vencer esse pecado, não tem coragem de conversar sobre, porque as pessoas não levam muito a sério, entendeu? Então, eu me vejo nessa situação, tentando vencer esse pecado, porém de uma forma solitária, porque eu não tenho coragem de conversar com outras pessoas sobre isso, de pedir ajuda para outras pessoas sobre isso, porque eu acredito que elas não entendam o que tá acontecendo, não entendam isso como um pecado, mas talvez como uma falta de vergonha na cara. Essa é a verdade. Então não é algo que as pessoas vão levar como besteira, todo mundo faz isso. Tem esse tipo de pecado, né? Que... Um exemplo. Vou jogar um exemplo pra vocês. A gula. Geralmente quando você vai falar com alguém sobre a gula, a pessoa vai te aconselhar, se não for uma pessoa que vai realmente levar isso como pecado, geralmente ela vai olhar pra você e falar, normal, todo mundo come demais, normal. Tem os pecados mais sérios. Exemplo, uma fornicação. Se você chega pra alguém e conta que você está em fornicação, vão tratar aquilo como algo super, meu Deus, você vai vencer isso, Deus te perdoa. É um processo, mas você vai conseguir. E vão levar aquilo a sério. Então tem esses dois lados. Tem o pecado que as pessoas não levam a sério e tem o pecado que as pessoas levam muito a sério. A preguiça não é nenhum desses dois. Não é um pecado que as pessoas vão falar, normal, todo mundo faz. E também não é um pecado que as pessoas vão falar, meu Deus, você precisa resolver isso agora. Geralmente é um pecado que as pessoas não vão levar como um pecado. Vão olhar pra você e vão falar, eu acho que o problema é você, eu acho que é falta de vergonha na cara, eu acho que você deveria fazer mais. E eu não tô dizendo que não é essas coisas, mas vocês entenderam, as pessoas levam pra outro lado e ignoram a parte de que é um pecado. Faz mais ou menos uns 10 minutos que meu vizinho tá olhando a geladeira dele. E tá claramente assim, ó. Está bem claro que ele não está olhando a geladeira, porque ele ficou olhando a geladeira e olhando pra cá. Ele tá arrumando só uma desculpa pra entender o porquê que eu tô falando com o celular e um tripé. Então eu mudei esse lugar que, como eu disse, o meu medo é eles acharem que eu tô gravando eles, não eu. Enfim, continuando. Então eu já tentei fazer vários tipos de vídeo com esse tipo de assunto. Fiz séries de vídeos pro Instagram, pro TikTok. Mas, que eu me lembre, eu não cheguei a postar nenhum deles. Já fiz vários planejamentos, já fiz roteiro e tudo mais. Como eu disse, já cheguei a gravar. E não fui pra frente. Eu não sabia como fazer esse tipo de vídeo, mas eu tinha certeza que era um tipo de vídeo que é extremamente necessário. Extremamente necessário. Eu só não sabia como fazer esse tipo de vídeo, postar esse tipo de vídeo, gravar esse tipo de vídeo. Porque, como eu disse, como as pessoas não levam como algo, ai, todo mundo faz, ou como algo muito sério, é um pecado que talvez dê mais vergonha. Entende? Vou dar um outro exemplo de pecado que as pessoas geralmente levam nesse mesmo jeito. A inveja, por exemplo. Eu não vejo as pessoas levando a inveja como um pecado que você precisa vencer, mas como uma falta de vergonha na cara. Então, esses são alguns exemplos, tá? Tem vários outros tipos. Falta de humildade, ego e várias outras coisas. Vaidade e por aí vai. São pecados, né? Que as pessoas levam pra esse lado. E aí, eu tinha muito medo de postar. Porque eu não sabia a reação das pessoas. E eu pensei muito como fazer. Até que do nada, eu só falei, vou gravar e pronto. Sem muito planejamento. E comecei a gravar hoje, sem muito planejamento mesmo. Mas eu decidi fazer de uma outra forma. Eu acho que vai ser vários episódios, mas eu decidi primeiro
gravar todos os episódios. E quando eu tiver não vencido, mas bastante controlado esse pecado, aí sim eu vou postar. Porque eu tenho vergonha. Essa é a verdade, eu tenho vergonha de expor a situação que minha vida tá nesse momento. Como que eu estou nesse momento, as atitudes que eu estou tomando nesse momento, as consequências desse pecado nesse momento. É o tipo de coisa que eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de mostrar, eu tenho vergonha que as pessoas saibam quem eu realmente sou. Vou falar sobre isso em outros vídeos, que aí entra outros pecados, né, além da preguiça. Mas enfim, é isso. Eu tenho vergonha que as pessoas saibam quem eu realmente sou. E eu acredito que cada um, infelizmente, passa por isso com algum tipo de pecado, algum outro tipo de pecado. Se você não sabe qual pecado, né, que você tem escondido, é melhor você começar a reparar. Porque geralmente a gente sempre tem algum pecado. Geralmente não. Todo mundo tem algo para ser resolvido. Quando a gente não tiver nenhum tipo de pecado, aí nós somos santos, e santos só seremos no céu. 100% santos, né? Então, a gente sempre vai ter alguma coisa pra resolver, a gente sempre vai ter alguma coisa pra lidar, algum pecado pra vencer. E é um pouco a cada dia. Talvez chegue um dia em que a gente vai pecar não porque queremos, mas só porque já nascemos pecadores. Não sei se isso é possível. Eu espero que sim. O pecado que eu estou tratando nesse momento é o da preguiça. E registrar. Porque eu vejo muitas pessoas ensinando, eu era uma pessoa preguiçosa e hoje em dia eu sou uma pessoa melhor. É sempre contando, sabe? Ou eu vejo as pessoas contando como elas eram e agora elas são pessoas melhores, ou eu vejo pessoas julgando as pessoas que são preguiçosas. Então, são esses dois jeitos que eu vejo. E eu nunca vi ninguém passando por esse processo. E eu comecei o vídeo hoje de manhã, mas desde ontem eu tava vendo um podcast com a Fernanda Vitzvik. Não sei pronunciar o nome dela, mas vocês sabem quem eu tô falando. E eu comecei a ver o vídeo ontem, né, dela, terminei hoje. E no vídeo dela, ela fala sobre, no podcast, né, que ela foi, ela fala sobre a questão da crise que ela teve no casamento dela. E que ela resolveu expor a crise. Expor assim, que eles passaram, né? Ela não chegou a expor o motivo, né? Nada do tipo. Mas ela expôs que eles passaram por uma crise e ela disse uma coisa que fez muito sentido com o que eu já estava pensando quando eu comecei esse vídeo hoje de manhã. Que era sobre a gente não expor o processo, né? E era isso que eu já estava pensando. A gente vê muita gente, como eu disse, ou que julga quem passa por isso, ou que já passou por isso e já parece transformado. Mas que não fala como foi o processo, não fala que foi difícil. Geralmente quando falam que passaram por isso, resumem tanto e falam de uma forma tão simples que parece que é fácil. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Todos os pecados em si, para você vencer, para você renunciar, não é fácil você vencer esses pecados. Eu tô querendo gravar enquanto eu lavo a louça, mas eu não tenho microfone. Então eu tenho um pouquinho de medo de ficar ruim de entender, entendeu? De eu me ouvir. Mas enfim, continuando. Muitas pessoas, né, passam por vários tipos de processo todos os dias, mas não contam como foi esse processo. E aí, eu sei, gente, que eu não sou a única pessoa que passa, que sofre com esse pecado da preguiça. Uns em um grau mais alto, outros em um grau mais baixo, mas muitas pessoas passam por esse pecado da preguiça e às vezes não sabem como se livrar, não sabem como passar por isso, não sabem como pedir ajuda, não tem quem pedir ajuda, ou tem vergonha, ou às vezes não tem nem noção de que o que tá vivendo, o que tá fazendo é um pecado. Então eu resolvi expor minha situação, meu pecado, mas como eu disse,
Eu vou gravar todo o processo, mas eu só vou postar quando eu estiver me sentindo bem. Quando eu estiver me sentindo minimamente equilibrada referente a esse pecado. Porque não é algo que eu me orgulho, não é algo que é legal, que é engraçado, que é simples pra mim. Talvez pra algumas pessoas seja, mas pra mim não é algo que é simples. Pra mim é uma coisa extremamente séria e que precisa ser levado sim como um pecado e ser resolvido, renunciado com urgência. Eu tenho plena consciência de que se eu continuar da maneira que eu estou, eu não vou morar no céu. Essa é a realidade. Então eu vou abrir pra vocês como que anda a minha vida no momento. Gente, eu acordo entre 8 até 11 horas. Então não tem um horário fixo pra acordar. Eu acordo entre 8 e 11. Por que entre 8 e 11? Porque o meu marido ele trabalha em casa. Então tem dias, geralmente tem mais coisa pra fazer em casa. A casa está nitidamente bagunçada, que ele me acorda, ele levanta pra trabalhar, né? E ele já me chama pra eu fazer as coisas também, né? Porque não é justo ele trabalhar e eu ficar dormindo, obviamente. Então ele já me chama. Porém, apesar dele fazer isso, e não ser obrigação dele me acordar, ele não faz isso todos os dias. E aí, quando ele não faz, eu acordo 9, 10, o dia que ele vai trabalhar na empresa, eu acordo 11 horas, às vezes até mais. E essa tá sendo a minha realidade. E eu não me orgulho nada disso. Eu sei que eu estou errada, mas infelizmente essa tá sendo a minha realidade. Outro fato é, eu não estou trabalhando, trabalho fora. Eu trabalho somente em casa, mas mesmo trabalhando em casa que eu falo é como dona de casa mesmo. Mesmo trabalhando somente em casa, como dona de casa, eu não estou fazendo serviços de casa. Talvez não como deveria. Faço, mas eu sei que eu poderia fazer muito mais rápido e muito mais vezes. Então eu prefiro dizer que eu não estou fazendo serviço de casa. Então vamos lá para vocês entenderem. Eu não trabalho fora. Eu não estou fazendo serviço de casa. Eu não estou me cuidando também. Meu cabelo, olha a situação que está, deveria estar lavado. Minhas unhas, minha sobrancelha. Então, não estou me cuidando também. Não trabalho fora, não trabalho em casa, não me cuido. Que, beleza, você não faz nada disso, mas tá com a unha feita sempre, tá com o cabelo arrumado. Ainda fala, nossa, beleza, tá fazendo alguma coisa. Não era pra estar fazendo isso? Não era, mas tá fazendo alguma coisa. Mas não, gente, nem isso. Então, falta de autocuidado também. Eu ganho a academia dos meus pais, né? Eles pagam pra mim mensalmente. Glória a Deus por isso. Porém, eu falto na academia sempre que eu posso. Eu só vou se eles insistem ou se eu estiver muito afim. Então, além de eu ganhar a academia de graça, eu não frequento a academia que eu ganho. Gente, estar falando aqui essas coisas pra vocês não é fácil, porque já é vergonhoso eu ver isso com os meus próprios olhos e repetir essas mesmas coisas que eu estou falando pra vocês, eu repeti na minha cabeça. Mas quando eu falo isso pra fora, e pior, falo ainda pra várias pessoas, mesmo que eu não esteja vendo vocês agora, talvez várias pessoas vão ver esse vídeo, talvez pessoas conhecidas verão esse vídeo. É pior, tá colocando essas coisas pra fora. Enfim, essa é a verdade. Eu quero ser bem clara de como tá sendo a minha vida, eu não quero esconder nada, pra que quando eu conseguir vencer esse pecado, vocês entendam como Deus é misericordioso, como Deus é poderoso para mudar as pessoas. Porque, eu vou falar que eu creio, porque ainda é difícil para mim conseguir acreditar que eu vou sair disso, porque são anos e anos e anos nesse ciclo. E como eu falei no começo do vídeo, se eu conseguir fazer esse vídeo, já é uma vitória, porque eu não termino nada do que eu começo.
Isso é um fato que eu quero falar depois em outros vídeos. Enfim, não lembro mais o que eu tava falando. Sobre como está a minha vida, né? Então, eu não estou me cuidando, não estou cuidando da minha casa, não estou cuidando da minha saúde, não estou trabalhando fora. E entra outra coisa também, faculdade. Faço faculdade, gente, faço publicidade e propaganda e peguei DP. Pois é, peguei DP no semestre passado porque eu não fiz as matérias. Então, além de tudo isso, também não estou estudando. Minha vida devocional eu faço quando consigo, quando dá vontade, quando eu lembro. Não vou falar que eu não oro, porque isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Por costume mesmo. Não vou falar que eu tiro um momento de oração. Mas eu falo com Deus todos os dias, o dia todo. Por costume. Então, fazendo uma coisa, falando com Deus. O que eu vou fazer, eu falo com Deus. Então, oração, mas eu vou dizer uma oração rasa, eu faço todos os dias, o dia todo. Agora, o momento de oração, de realmente me ajoelhar e falar, Senhor, nesse momento eu vou só falar com o Senhor, são poucas as vezes que isso tem acontecido. Ultimamente tem acontecido mais, porque Deus tem me incomodado mais. Mas, em geral, se eu for contar 3 semanas atrás, não existia. É muito raro esses momentos de oração. Outro fato sobre a vida devocional, eu não tenho pregado para as pessoas, não tenho cumprido o ID, e para mim isso é extremamente necessário, obrigatório para a vida de um cristão, é você cumprir o ID, é você obedecer a palavra, né? Pregar sobre Jesus para as pessoas. Para mim isso é o mínimo na nossa vida cristã. E eu não tenho feito isso, nunca. Outras coisas, igreja. Gente, eu falei sobre a vida devocional, né? Falei sobre a vida devocional, como anda a minha vida devocional. Só que, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, nós trabalhamos com adolescentes. Então, nós trabalhamos na liderança de adolescentes. O que acontece é que lidamos com vários tipos de problemas, coisas simples e coisas muito, muito sérias. Problemas que eles têm, problemas que eles trazem para nós, que eles pedem ajuda para nós. E quando você lida, não só com adolescentes, mas com todo tipo de pessoa, espiritualmente, né, na igreja em si, se tem um ministério, algo assim, você precisa estar preparado espiritualmente para isso. Você precisa ter uma vida de oração. Não que as outras pessoas não precisem. Todo mundo precisa ter uma vida de oração, todo mundo precisa estar, né, com intimidade com Deus. Mas quando você está na frente de um ministério, além de você se responsabilizar pela sua vida espiritual, você ainda está cuidando da vida espiritual de outras pessoas. Torna isso muito sério. E é também uma adolescência em si, é uma época que eles têm muitas dúvidas e eles ainda não têm entendimento sobre vários assuntos. E assuntos bíblicos é um deles, né? Então, eles estão na igreja, eles às vezes têm pais cristãos, mas eles não têm, infelizmente, ainda uma base bíblica. Então, o que eles aprendem é com a gente, geralmente. Lógico, tem escola dominical, tem os cultos, obviamente, mas muitas das vezes eles vêm pedir orientação, eles vêm pedir ajuda, eles vêm tirar dúvidas com a gente. Então, a gente precisa estar minimamente prontos para isso. Então, além do fato de eu não estar bem, eu não vou dizer que eu tô mal, gente, não é que eu estou afastada de Deus. Não, não é isso. Eu leio a Bíblia, como eu disse, quando eu quero, quando dá vontade. Eu oro todos os dias, tecnicamente, mas eu sei que eu poderia fazer mais. Eu sei que eu poderia fazer mais, eu sei que eu poderia tirar mais tempo de oração, eu sei que eu poderia ler a Bíblia mais vezes. Eu sei que eu poderia, entendeu? Então o problema é esse. Deus está pedindo mais e eu tenho feito menos do mínimo. Essa é a verdade. Enfim, essa está sendo a minha vida espiritual, minha vida devocional. Outro
mais ou menos um mês atrás. Assunto para outro vídeo, mas já adiantando, bem resumido para vocês, há muitos anos, mais específico, desde 2016, Deus fala comigo sobre o meu chamado de forma individual, no meu secreto. Somente eu e ele, eu orando, e ele falando diretamente comigo sobre coisas que ele queria fazer em mim e através de mim, qual era o meu chamado, o que ele queria de mim aqui na Terra. E Deus vem falando sobre isso há quase 10 anos, né? Desde 2016. E o que aconteceu era que todas as vezes que eu pensava em estudar, em buscar mais a Deus, referente a esse chamado, que eu pensava em fazer algo referente a esse chamado, dar andamento, né? Fazer as coisas que Deus estava me pedindo, o diabo vinha me acusando e falando que tudo aquilo que eu tinha ouvido em oração não era Deus, mas era coisa da minha cabeça. Então, eu tenho ouvido isso desde 2016, o diabo me acusando. Até que esse ano, eu cansei. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais tentar dar andamento. Eu não aguento mais acreditar nessas promessas. E o diabo vem dizer que isso é coisa da minha cabeça. Então, se realmente é o Senhor que falou comigo, envie uma pessoa para confirmar tudo isso que o Senhor já me disse. E aí, há mais ou menos 2 meses, eu acho, 1 mês, 2 meses atrás, Deus usou uma irmã para confirmar tudo aquilo que ele já me falava. Então, ele usou a irmã, e a irmã veio e disse, assim diz o Senhor, e ela repetiu exatamente tudo aquilo que ele vinha me falando há quase 10 anos. Então, Deus confirmou o chamado que ele tem para minha vida, o que ele quer fazer em mim, através de mim. Amém por isso. Durante esses 10 anos, minha desculpa era, Senhor, eu não tenho certeza que se o que eu ouvi vem do Senhor. Então é por isso que eu não estou agindo, é por isso que eu não estou dando nenhum passo, é por isso que eu não estou tentando, porque eu não sei se é o Senhor mesmo que disse. Porém, como eu falei, 1 ou 2 meses atrás, Deus confirmou, e eu continuo não agindo, não fazendo nada referente a esse chamado. Mas agora eu não tenho mais desculpa. Deus já disse que é Ele, que Ele prometeu, que Ele vai cumprir, que Ele quer fazer dessa forma, e eu tenho agido como se nada disso fosse acontecer. Quando eu disse sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida, que o único que pode impedir a gente mesmo, é sobre isso, gente. Deus já confirmou o chamado que tem na minha vida, Deus já deixou claro o que Ele quer fazer em mim, através de mim, e eu continuo parada. Desde 2016, quando eu tinha 12 anos, Deus fala que vai me usar na pregação e em missões. E Deus já disse, né, que é Ele, que isso é real, que foi Ele quem disse mesmo. Mas eu não tô estudando. Se Ele vai me usar na palavra, eu preciso ler e estudar a palavra. Não somente por conta do chamado, por conta da pregação, mas porque eu preciso ter esse relacionamento com Deus cada vez mais forte na palavra. É o mínimo como cristã, como eu já falei. Mas indo para esse lado do chamado, eu deveria estar estudando. Se Deus me disse que vai me usar em missões, eu deveria estar evangelizando desde agora. Também daria outro vídeo para falar melhor sobre isso, mas eu acredito sim que missões não é só você ir para outro país, ir para outra cidade, outro estado, você ir para a África ou algo assim, mas missões começam na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Acredito que eu deveria estar me preocupando e buscando esse chamado, buscando viver, né, esse chamado. Enfim, da minha vida devocional é isso. Tem outras questões também nessa questão de vida devocional. Na igreja também, eu deveria estar fazendo muito mais. Eu tô responsável lá pelo... Além dos adolescentes, acredito que para eles eu também poderia estar fazendo muito mais, ajudando mais, aconselhando mais,
orientando mais. Então, além dos adolescentes, eu também tô cuidando da mídia da igreja. E eu acredito que eu poderia estar fazendo muito mais pela mídia da igreja, em todos os sentidos. Eu poderia estar estudando para criar conteúdos melhores, eu poderia estar sendo mais frequente nos cultos também. Eu sei que é muita coisa que eu preciso melhorar, que é muita coisa para fazer. E que mesmo que eu comece a me dedicar e a fazer melhor e me preocupar mais com as coisas, ainda assim eu não vou dar conta de tudo. Eu tenho plena consciência disso. Lógico, quando eu começo a fazer, é um pouquinho mais complicado, porque a minha expectativa é dar conta, né? Eu quero dar conta, eu quero fazer tudo, mas quando eu olho por fora, para pra pensar melhor, eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Beleza? Beleza. Mas eu preciso dar conta de alguma coisa, que eu não estou dando conta de nada. Então é o que eu sempre falo quando eu converso sobre esse assunto com algumas pessoas, que não é que eu quero dar conta de tudo, não é que eu quero fazer tudo, não é que eu ser a Mulher Maravilha, mas eu quero dar conta de alguma coisa, porque eu não estou fazendo nada. Então, enfim, teve as coisas da igreja e tudo mais, e, por último, o meu trabalho, que deveria ser o meu trabalho, que é a rede social. Vou falar uma coisa com vocês, vocês vão ver só depois, então tá tudo bem. Eu percebi, já faz um tempo, né, essa questão do pecado da preguiça e como isso tem afetado todas as áreas da minha vida. E aí, no desespero, né, que daí o ser humano é complicado, né? Uma hora eu não tô fazendo nada e do nada eu falo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E no meio dessa loucura, eu pensei em voltar a trabalhar, mas assim, pra qualquer lugar. Qualquer lugar que me chamasse, eu iria. Eu pensei em qualquer coisa, mandar currículo em shopping, sei lá, qualquer coisa, pra arrumar um emprego, pra eu fazer alguma coisa, pra eu ajudar melhor em casa e pra ajudar a questão financeira também aqui, que aí é outro rolê, enfim. Eu pensei nisso e fui orar referente a isso. A palavra que Deus liberou sobre mim foi sobre permanecer onde eu estou, que Ele quer me usar exatamente onde eu estou. Eu estou agora aqui, na minha casa. Como Ele quer me usar? Não sei. O que Ele tá esperando de mim? Não sei. Talvez eu saiba, mas não tenho certeza, então não sei. Mas enfim, Deus falou que eu trabalharia com as redes sociais. Mas aí volta naquela questão de que as únicas pessoas que podem impedir o que Deus tem na sua vida é você mesmo. E eu estou aqui, eu tô desempregada já faz um ano. Eu trabalhei em outro lugar por um mês, mais ou menos. Mas, em geral, estou desempregada. Quer dizer, no meio desse um ano, eu trabalhei um mês em um outro local. Mas eu saí do meu emprego, né, que eu fiquei mais tempo, já faz um ano. Se eu não me engano. Até mais, na verdade, um ano e pouco. E o plano era sair daquele emprego e trabalhar com a internet. O problema é, eu não me esforcei nem um pouco pra isso. Eu acho que a época que eu mais me esforcei foi no TikTok. Então eu produzi fielmente conteúdo pra lá por uns 50 dias seguidos, todos os dias. Era a minha prioridade, eu gravava, editava, postava, respondia comentário, tudo milimetricamente calculado. E deu um resultado bom, foi mais ou menos uns 50 dias, como eu falei. E eu saí de 400 seguidores para 2.000 e pouco. E eu acredito que eu poderia até ter feito mais. Mas em geral, eu saí do trabalho para trabalhar com internet. E nesse um ano, eu trabalhei de verdade 50 dias. Eu também tenho negligenciado essa questão do trabalho com a internet. Então, além de tudo, eu também não estou trabalhando com a internet. Camille, o que você tá fazendo no seu dia? De verdade? Nada. Como tem sido meus dias? Eu acordo, fico no celular, saio do celular, tomo café, volto pro celular, faço almoço quando realmente precisa, senão a gente come o resto que tem na geladeira. Almoço, fico no celular. Às vezes depois do almoço eu durmo, acordo 5 da tarde. Se eu não dormir, eu fico no celular até as 5 da tarde. Quando dá 5 horas, eu vejo que eu não fiz nada, eu meio que entro em desespero. Aí eu resolvo fazer as coisas, tomar um banho, ou eu vou limpar alguma coisa, mais ou menos nesse horário, umas 5 da tarde. Tem sido assim meus dias. E como eu disse, como eu resolvo fazer tudo que eu não fiz no dia todo às 5 da tarde, geralmente é o horário do culto.
E aí eu tenho faltado no culto para fazer coisas que eu deveria ter feito durante o dia. Eu falto na academia. Quando não tem culto, tem academia. Falto na academia porque eu tenho coisas para fazer. Hoje é um dia desses. Como eu disse, né, no começo de toda essa explicação, não fui hoje porque meus pais estão doentes e tudo mais. Geralmente eu vou com eles, beleza. Mas o meu marido foi visitar a minha sogra. A academia é quase do lado da casa da minha sogra. Era só eu ter ido com ele, ido pra academia e depois ido pra casa da minha sogra. Só isso. Eu poderia ter feito isso. Mas eu estou aqui e eu ainda tive a capacidade de falar pra vocês que eu não fui porque meus pais não foram. O vídeo tem várias camadas. Podemos ver que a desculpa também é um problema, a mentira também é um problema. A gente vai trabalhar nisso durante os dias. Eu pretendo fazer isso por mais ou menos umas 9 semanas, que dá 2 meses e pouco. Depois, né, postar. Gente, é muita coisa. É muita coisa, assim, pra falar com vocês, pra tentar explicar. Terminei a louça. Só não lavei uma panela porque tá cheio de macarrão. Grudado, não quer sair. Poderia colocar pra esquentar no fogão, pra limpar depois? Poderia. Mas eu vou limpar o fogão e amanhã eu limpo aquela panela. Tudo bem também. Tudo certo. Eu tenho negligenciado várias coisas. Como eu disse, essa tá sendo minha rotina. Os dias que eu estou mais animada, eu faço faxina. E geralmente os dias que eu faço faxina é os dias que eu gravo pra postar na internet. Então, um recorte do que as pessoas vê da minha vida são esses dias. E as pessoas acham que essa é a minha vida. Não se enganem com o que vocês vêem na internet, tá bom? Várias mensagens falando: nossa, Camille, como sua casa é organizada. Nossa, eu queria ter a coragem que você tem, a força que você tem pra fazer a faxina completa. Nossa, eu tô precisando tomar vergonha na cara também e limpar minha casa suja. Eu vejo a sua limpa, dá até vergonha, porque minha casa tá uma nojeira. Preciso limpar a minha também. Legal que meu conteúdo tem influenciado as pessoas pra coisas boas. Fico feliz por isso. Mas realmente o que as pessoas vê da minha vida é só um recorte. Então, elas pensam que, todo dia a Camille limpa a casa, ou toda semana a Camille limpa a casa dela tá sempre impecável. Mas não. As vezes em que eu posto um vídeo limpando, é literalmente as únicas vezes que eu estou limpando. Então, às vezes ficam 2 semanas ou até mais a minha casa suja. Eu falo tudo isso com muita vergonha mesmo, mas eu quero deixar isso bem escancarado. Ainda assim, eu não tenho coragem de falar tudo. Eu não tenho coragem de expor tudo sobre a minha vida, como eu estou levando a minha vida no momento, o que está acontecendo, porque tem muita coisa que é pessoal e eu não tenho coragem de falar pra vocês que isso tem acontecido na minha casa, na minha vida, na minha rotina, por preguiça. Então, tem muita coisa que eu não estou fazendo ou que eu estou fazendo que, por conta desse pecado da preguiça, que eu não tenho coragem de expor pra vocês e talvez vocês nunca saibam, ou se souberem daqui alguns anos talvez. Enfim, mais uma vez, né, voltando a essa questão da casa e tal, as pessoas elogiam, e mais uma vez entra essa questão da mentira, né, que é realmente uma mentira que eu tenho contado pras pessoas, não propositalmente, né, não é que eu faço, eu vou postar limpando minha casa para as pessoas acharem que eu sou limpa. Não, em nenhum momento eu quis parecer isso. Mas as pessoas entendem isso. Porque elas pensam isso, né? E aí é uma mentira que eu conto para as pessoas, mesmo que não seja intencional. E é uma mentira que eu acabo contando para mim mesma. Porque quando as pessoas que me conhecem, que me seguem, me conhecem pessoalmente, me encontram, elas elogiam, elas agradecem, elas me encontram e elas falam quão boa esposa eu sou, quão boa dona de casa eu sou. E eu fico feliz com aquilo, eu me contento com aquilo. Não é uma verdade. Elas estão elogiando aquilo que elas estão vendo, e aquilo que elas estão vendo é uma mentira. Eu fico feliz com elogios a Camille que não existe, só existe nas redes sociais.
Isso é triste porque essas pessoas não me conhecem. Mas quem me conhece, quem me vê todos os dias, quem tem noção do que está acontecendo, de como eu estou lidando com a minha vida, é o meu marido. Meu marido, ele tem noção de como que eu tô, o que eu tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer. Meu marido sabe a verdade. E as coisas que o meu marido fala pra mim... Gente, eu não tô falando que meu marido me humilha ou alguma coisa assim, tá? Pelo amor de Deus, não vou entender errado. Mas as coisas que meu marido fala pra mim não são as coisas que eu ouço na rua. Então é aí que cai a minha ficha. É aí que eu paro pra pensar. Porque quem realmente me vê, quem realmente me conhece, quem realmente convive comigo, não tem falado parabéns, não tem falado, nossa, que orgulho de você, como você é organizada, que limpeza impecável você tá fazendo nessa casa, não. Não é esse tipo de elogio que eu recebo do meu marido. Não é esse tipo de coisa que ele tem falado pra mim. E se ele, que é meu marido, não tem falado esse tipo de coisa, é porque tudo que eu tenho ouvido na rua, nas redes sociais, é uma mentira. Essa é a verdade. E vocês querem a real? As pessoas sempre vão perceber. Você pode até não contar, você pode até não deixar escancarado a vida que você tá levando, mas as pessoas vão perceber uma hora ou outra. Talvez não tudo, mas alguma coisa elas vão perceber. E é óbvio que as pessoas percebem que eu sou uma pessoa preguiçosa. Talvez elas não saibam que eu sou preguiçosa em tudo, mas algumas coisas elas sabem que eu sou preguiçosa. Porque isso é nítido, não tem como você esconder de todo mundo. Então, as pessoas mais próximas mesmo, então, tipo, além do meu marido que realmente tá vendo tudo que tá acontecendo, mas as pessoas mais próximas de mim, tipo, meus pais, eles têm noção. Mesmo que eles não estejam aqui dentro da minha casa, mesmo que quando eu vou na casa deles, a gente não fica falando coisas que acontecem aqui. Nem eu falo e nem o Elias fala. Tudo que acontece dentro de casa, a gente resolve dentro de casa. Mas as pessoas percebem, isso é fato. Então chegou num ponto em que meu pai me chamou pra conversar e falou: Camille, presta atenção nas coisas que você está fazendo. Ajuda o seu marido. Você tá em casa e o seu marido tá trabalhando, o mínimo que você faz é lavar uma louça. Meu pai me conhece, obviamente, né? Ele me criou. Então meu pai sabe quando eu estou falando a verdade e quando eu não estou falando a verdade. Quando nós estamos escondendo algo ou quando não estamos escondendo algo. Então, a gente nunca falou nada, mas talvez num clima, numa conversa, em alguma coisa, tenha entendido isso. Então, pra vocês verem a situação que chegou. E ligando isso ao pecado, é exatamente isso que o pecado faz. Então, o pecado acha, né? Você, quando peca, você acha que você tá escondendo de alguém. Você acha que você está se camuflando. Você acha que ninguém vai descobrir. Você acha que tá tudo certo. Você acha que você tem tempo pra se resolver. Acha que você tem controle. Mas quando você vê, você tá assim, igual eu, imersa no pecado, a ponto de pessoas ao seu lado falar: pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da sua vida? Então, talvez o seu pecado seja outro. Mas ainda dá tempo da gente se arrepender, mudar de vida e ser transformados por Cristo. Ainda dá tempo. Você acredita nisso? Porque é difícil falar que eu acredito, mas eu tenho esperança. Eu ainda não tenho fé. Infelizmente. Eu não consigo falar pra vocês que eu tenho fé, que eu vou conseguir mudar. Porque, como eu disse, esse não é o primeiro vídeo que eu faço. Já são anos tentando vencer esse pecado e falhando. Então eu não tenho fé que eu vou conseguir ainda, mas eu tenho esperança que dessa vez eu vou conseguir vencer esse pecado. E talvez você aí do outro lado esteja passando pelo processo de vencer outro pecado. E vamos junto, tá bom? Como eu disse, eu vou postar isso daqui só quando já tiver passado tudo isso, quando eu já estiver bem pra postar sobre isso. Mas faz de conta que eu estou passando por isso no exato momento que você está passando. Então, talvez o seu pecado não seja a preguiça, talvez o seu pecado não seja a procrastinação. Talvez seu pecado seja outro. Como eu disse, talvez seu pecado seja algo que as pessoas condenem extremamente, ou que as pessoas banalizem. Mas você e o Espírito Santo sabe que é um pecado e que é possível sim você vencer ele.
Enfim, gente, muita coisa pra falar, eu tenho medo desse vídeo ficar enjoativo, mas eu também estou gravando isso como uma forma de documentário pra mim acompanhar depois minha evolução e ter esse testemunho registrado. Eu limpei aqui o fogão, vou passar álcool agora. Pra vocês terem noção, chegou num ponto da gente suspeitar de talvez uma depressão novamente, por conta da situação que chegou a casa e de eu não ter força pra levantar e fazer algo. Chegou num ponto de eu não ter força mesmo, gente. Teve dias bem complicados. Dias em que eu não consegui me levantar. Não era por, eu quero ficar aqui, não. Teve dias de eu chorar muito. Falar, eu quero sair dessa cama, mas eu não consigo. Eu quero fazer algo, mas eu não consigo. Eu acredito que não seja algo como uma depressão, como eu disse, porque passou. Mesmo assim, iremos continuar em alerta, né? Caso volte. Mas era uma suspeita grande. E... enfim, passou. Foi uma coisa que, né, tava indo e voltando, dias como esses. Porém, já faz um tempo, algumas semanas, acredito que um mês, que eu estou bem. Não teve mais episódios como esse. Mas vamos permanecer em alerta para ver se não acontece novamente e tudo mais. Caso chegue a uma situação como essa, além da gente tratar como algo espiritual, a gente que eu falo, gente, é eu e o Elias, porque tudo que eu passo, ele tem total consciência do que tá acontecendo e ele tenta me ajudar da melhor forma que ele pode. Se caso voltar, né, coisas como essa, eu vou procurar ajuda profissional, psicológica, né, pra poder tentar entender. Mas enquanto estou bem, vou tentando tratar de outras formas, tanto na prática mesmo, né, de me esforçar pra melhorar, quanto espiritualmente também. Não podemos esquecer que o mundo espiritual é tão real, ou talvez até mais real que o mundo físico. Então nós precisamos ficar atentos com isso também. Eu esqueci de falar uma coisa. Apesar do Elias saber de tudo, ver toda a situação, eu tenho muita vergonha de falar sobre isso de uma forma tão aberta como eu estou falando pra vocês. Porque, como eu disse, esse vídeo vai sair depois que eu já estiver bem, que as coisas já estiverem no lugar. Então, eu esperei o Elias ir pra minha sogra pra eu gravar esse vídeo assim de forma aberta pra vocês. Eu estou percebendo que vai ser uma fase que eu vou ter que ter muita vigilância. Porque é muito fácil pra mim distrair. Muito fácil. Pronto, tirei todas as coisas da lavanderia, né, que tava no chão da cozinha. Coloquei aqui na sala. Só deixei o sanito de lixo, mas daí eu tiro amanhã. Aí, ó, tá tudo vazio aqui agora. E amanhã eu lavo o chão dessa cozinha que tá feia, coisa aqui, gente. Derrubou caramelo no chão. Aqui tá sujo. Aqui atrás tem uma sacolinha ali, tem que tirar depois. Vou esfregar todos esses azulejos, olha isso aqui. Esperrei coisa pra todo lado. E é isso, aí amanhã eu lavo bem esse chão, esfrego tudo. E não tem desculpa, que essas coisas vão ficar aqui. Ou eu vou ter que voltar elas no lugar, ou eu vou lavar o chão. De qualquer jeito, tem que voltar elas no lugar, né? Então, já que eu vou voltar no lugar, eu já lavo o chão mesmo, né? Eu acho que eu não vou ter essa capacidade de voltar as coisas no lugar e deixar o chão assim, do mesmo jeito. Então, né, deixar aqui bonitinho. E tem uns panos de prato, aqui, ó. Tá de molho, vai fazer uns 4 dias. Eu vou lavar eles amanhã também. E lavar essas roupas aqui, ó. Também tem pra lavar. Lembra que eu comecei o devocional? Então, que eu só comecei mesmo, né? Não dei andamento. Eu quero ler o livro de Daniel todo. Hoje cedo daria, né, pra ler ele inteiro. Agora à noite eu já não sei. Não sei se eu tiro a noite pra ler ele e amanhã eu aplico o estudo, né? Ou, não sei, gente, o que eu vou fazer, não.
Tenho um livro também pra ler. Aqui minhas anotações. Qual é a minha ideia? Facilitar a minha vida também, para eu conseguir não cair novamente no pecado da preguiça. Então, por exemplo, eu sei que se minha casa tiver uma bagunça, é mais difícil para mim parar e organizar ela. Mas, se minha casa já tiver mais ou menos em ordem, eu vou fazer de tudo para manter ela organizada. Então, eu tô tentando deixar ela bem organizada de uma vez e depois ir mantendo. Então, eu tava pesquisando um pouco sobre o pecado da preguiça, né? Na visão bíblica. E eu vi uma moça, ela é católica, por sinal, não é, né, as mesmas coisas que eu acredito, mas pra mim fez muito sentido muita coisa que ela disse. E ela falou sobre a preguiça ser a paz que o diabo tenta dar pra gente. Então, deixa eu tentar explicar o raciocínio. A Bíblia fala, né, que Jesus nos dá a paz que o mundo não dá, certo? Certo. E a preguiça, o pecado da preguiça é a gente tentar buscar, né, a todo momento a gente fica tentando buscar paz, prazer, tranquilidade em coisas que não é de Deus, entendeu? Eu achei isso muito pesado. Eu nunca tinha pensado dessa forma e faz muito sentido mesmo. É realmente isso, a gente fica tentando estar sempre descansando, é como se fosse isso, né? Tipo, pra que eu vou me preocupar com algo que eu sei que é chato, que é cansativo, que é demorado, sendo que eu posso só ignorar tudo e assistir 1h30 de vídeo. Vamos ao planejamento. Eu queria mostrar realmente pra vocês essa realidade, porque os últimos vídeos que eu fiz, a maioria deles eu excluí por quê? Porque eu mostrava o que realmente estava acontecendo e eu me envergonhava de mostrar a realidade e medo do julgamento e tudo mais, que vai, né, entrar em outra coisa, que é sobre ferir o nosso ego, que aí a gente conversa depois. Mas eu muitas vezes excluí os vídeos por conta disso, porque... Peraí, o Elias chegou. Continuando, muitas vezes eu excluí os vídeos por conta disso, que eu mostrava o que estava acontecendo, mas eu me sentia com vergonha, vamos dizer assim, de realmente mostrar isso para as pessoas. E comecei a fazer esse vlog aqui na intenção de realmente mostrar tudo o que está acontecendo. Eu espero que eu tenha coragem de postar. Gente, o Elias chegou e eu percebi que eu me perdi no assunto. Eu ia falar uma coisa e eu falei outra. Então, eu falei que nas últimas vezes eu fazia o vídeo e aí mostrava a minha realidade e eu acabava não postando porque estava mostrando a realidade, né? Agora, eu tô fazendo o vídeo na intenção de mostrar, né, toda a realidade, o que realmente está acontecendo. Antes eu queria gravar só os acertos, né? Então, tipo assim, oi gente, hoje eu fiz isso, isso e isso. E eu consegui seguir essa rotina. Mas quando eu não conseguia seguir a rotina, eu acabava que ou eu não fazia o vídeo ou eu não tinha coragem de postar, entendeu? Agora não, agora eu quero mostrar tantas vezes que eu acertar, quantas vezes que eu errar. Porém, eu não quero que fica vários, né, vlogs só mostrando meus erros, porque aí também não vai servir pra nada. A intenção é tentar melhorar, né? Não só ficar mostrando pra vocês, ó, gente, hoje eu fiz isso, isso e isso. Hoje eu fiz isso, isso e isso. Aí amanhã eu vou e mostro a mesma coisa e não tento mudar. Então a intenção é tentar mudar, né? Eu vou tentar ir aos poucos também. Então, geralmente eu começo querendo fazer tudo de uma vez. E aí chega no segundo, terceiro dia, ou no final de semana, né? No final de semana, geralmente, eu desligo de todas as minhas obrigações. A intenção é
não desistir, né? Então, dessa vez eu vou tentar não fazer várias coisas de uma vez, não tentar acabar logo, né? Que eu também fico nessa de, começar agora e daqui 2 semanas tá tudo certo. Mas não, eu vou ter que ter paciência, ter que aprender a ter paciência. Então, começar aos poucos, e cada dia eu vou incluindo uma coisa a mais ou a menos, e a gente vai conversando e eu vou mostrando pra vocês o processo. Hoje, por exemplo, vamos lá, eu consegui acordar cedo, mas não adiantou de nada, acordei cedo, tomei meu café, e foi isso. Porque o restante do dia eu fiquei deitada no sofá. Resumindo, não adiantou nada. Mas já foi um avanço, consegui acordar cedo. Então, a meta amanhã é o quê? Acordar cedo e fazer as coisas, né? Não só acordar cedo. Mas se eu acordar cedo também já é um grande avanço. Se eu não acordar, também, mesmo assim, eu não vou deixar de fazer as coisas. A intenção é essa, né? Gente, tomei meu banho, coloquei meu pijama. Agora, vou fazer um breve devocional. Como eu já comentei, eu quero ler o livro de Daniel todo. E o primeiro tema que vou abordar é sobre enfrentar coisas difíceis. Então, enfrentar problemas e etc. E depois eu venho contando pra vocês. Talvez hoje ainda, talvez no próximo vlog. Contando sobre esse assunto. Não sei se vai ser só um devocional sobre esse assunto ou serão vários. Enfim, a gente vai conversando. E eu vou encerrar o vlog por aqui. E amanhã eu começo outro, então. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente, e fica com Deus.